Ok, muito boa noite, caro amigo telespectador da sua TV Diário do Sertão. Estou mais uma vez aqui, Caliel Conrado, no comando do seu programa, onde você conhece pessoas de uma forma diferente. É o seu programa Interview, que vai ao ar a partir de agora até às 7 horas. São pessoas daí conhecendo pessoas de cá. Você pode interagir conosco através das redes sociais. Facebook, tem lá a página Diário do Sertão, você curte, manda sua pergunta, seu questionamento, seu abraço. Temos também o nosso Twitter, @Diário do Sertão, e também temos a página, logo que você abre ao www.diariodosertão.com.br/TV, lá embaixo tem um espaçozinho para você também deixar os seus depoimentos e interagir conosco no programa Interview desta semana, que começa hoje. Muito bem, vamos bater esse papo com Lígia Regina Calado de Medeiros, ou mais conhecida como a professora Lígia Calado, professora da UFCG Campus aqui da cidade de Cajazeiras. Lígia, prazer imenso recebê-la aqui no programa Interview da TV Diário do Sertão. Prazer é meu, Caliel, dizer do meu contentamento em estar aqui hoje. Na verdade, esse convite havia sido feito já tinha algum tempo, né? Mais precisamente em julho, nas festividades de um aniversário de um amigo nosso em comum. E em função das atividades, das obrigações, ainda não tinha havido condições de estar aqui. E hoje, sendo possível, muito contente de estar com você. Que coisa boa. Vamos conversar um pouco, claro. É professora e também ela é pré-candidata à diretora do campus da UFCG aqui da cidade de Cajazeiras. Mas daqui a pouco a gente entra nesse detalhe, mas vamos conhecer um pouco a trajetória da vida de Lígia Calado. Onde foi que Lígia Calado nasceu? Foi aqui em Cajazeiras? Não, eu sou natural de Pombal, né, aqui pertinho, mas tenho já uma relação com Cajazeiras de mais de 20 anos. Mais de 20 mais anos? de 20 anos. Nossa. Fiz a minha graduação aqui e tão logo concluí o curso de letras, já veio toda uma relação profissional com Cajazeiras. Fui professora do Nossa Senhora de Lourdes, fui professora do então Objetivo, à época administrado pela professora Andréa, que hoje é secretária de Educação. E toda uma relação com a Universidade Federal, à época Federal da Paraíba. Acompanhei, inclusive, o desmembramento, né? Hoje nós somos Universidade Federal de Campina Grande. E tive todo um envolvimento de professora substituta a efetiva. De professora efetiva já há 15 anos. Né? Mas entre o período de graduação, aluna de letras, até hoje já são mais de 20 anos com Cajazeiras. Mas você nasceu em Pombal, quem são os pais de Lígia Calado? Minha mãe, Rita Paulina de Medeiros, meu pai, já falecido, Luiz Medeiros da Silva. O que seu pai fazia quando era vivo? Meu pai era comerciante e minha mãe dona de casa. Comerciante qual ramo? Ele trabalhava no ramo de carnes. De carnes. Comprava e vendia carnes. E sua mãe cuidava da casa? Minha mãe dona de casa. Muitos irmãos? Muitos. Sou de uma família de 7 irmãos. 7 irmãos? É. Na verdade, fomos 8, né? O mais velho, infelizmente, faleceu ainda bebê. E você está no meio dos irmãos? Eu estou na ponta, Na ponta? estou na cabeça. Eu digo que sou a menos jovem do grupo. Menos jovem? É. Que ótimo. A menos jovem do grupo. Seus primeiros passos educacionais foram aonde? Mesmo lá em Pombal. Eu estudei no colégio, o famoso colégio estadual, é o colégio Arruda Câmara. E estudei na escola João da Mata, são colégios de referência na cidade. E também estudei no colégio José Bezerra, ensino médio, a formação em professora começou no colégio José Bezerra. Como foi sua infância? Bem tranquila. Eu fui uma menina que teve direito a brincar na rua, a ter amiguinhos na calçada. Foi uma infância tranquila, mas sempre muito responsável. Segundo a minha mãe dizia, que desde pequena eu já tinha, né, o jeito responsável de ser. Segundo ela... Ajudava em casa? Ajudei inclusive a criar os irmãos, porque sabe como é, né? Família de muitos irmãos, a gente acaba... Os mais velhos acabam ajudando a criar os novos, cuidando um do outro, E a minha irmã me dizia que já em pequenininha, em casa, quando brincava, eu já tinha essa brincadeira de ser professora, né? Escrever nas paredes, reunir a turminha ali para dar aula... Ou seja, estava cedo no DNA, né? Com certeza, com certeza. Mas, quando terminou, na época, que foi a minha época também,
que é chamado de segundo grau, não é isso? Isso, a época do Seu segundo grau. desejo foi logo ingressar para o curso de letras? Engraçado, não foi, né? Eu não sei, Caliel, as famílias tinham muito, talvez hoje menos, talvez hoje se atente mais para respeitar as vocações, os próprios pais sondam, né, as vocações dos filhos. Mas antes era sempre manifesto em família o desejo de que houvesse um médico na família, de que houvesse um padre, não era assim? E não havia uma obrigação, não havia uma cobrança, mas esse desejo era manifesto para mim, né, de que eu cursasse medicina. Só que eu tinha muita consciência de que, apesar dos esforços, dos investimentos, quando chegou a época do vestibular, eu não me sentia suficientemente preparada para o curso de medicina. Meu primeiro vestibular foi para odontologia. Odontologia. João Pessoa? O primeiro e o segundo, na verdade, no mesmo ano, porque eu tentei o FPB e tentei o EPB. Lembro que, à época, na UEPB, eu cheguei a fazer uma pontuação absurda, só que cursos muito concorridos, eu cheguei a ser convidada pela coordenação do curso para me inscrever para ser aproveitada para ciências biológicas. E a orientação que eles me deram lá é: você faz um semestre, se você continuar tendo uma pontuação boa, como me parece que você costuma apresentar, um semestre você transfere para odontologia. E eu não quis. Não quis. Muito ingênua, né? Muito imatura, eu diria. Então se arrepende de não ter feito? Não me arrependo, porque, na verdade, depois eu me dei conta que eu estava muito mais tentando atender um desejo dos pais, né? Do que o seu. Porque, na verdade, eu sou formada em letras, né? Você sabe. E desde cedo, essa vocação sempre teve muito manifesta. Sempre foi muito hábil, modéstia à parte, com textos. Minha redação sempre era escolhida na escola, era exibida, né, quando os professores inventavam aquelas tarefas. Então, você tem a combinação perfeita, talento e vocação. Obrigada pelo talento. Obrigada pelo talento. Mas aí, na verdade, quer dizer, era uma habilidade que já era manifesta e eu estava ignorando isso, né? Em função de um desejo que eu sabia que a família tinha. Mas isso foi resolvido rapidinho. Eu acabei não aceitando cursar ciências biológicas como foi inicialmente. Qual foi a reação dos seus pais na época? Não, é isso que eu estou lhe dizendo. Isso nunca foi uma cobrança, na verdade, né? O desejo havia, e eu sempre sensível percebia, né, essa vontade, mas nunca foi imposto, assim, você vai fazer medicina, não. Enfim, eu ainda fiquei, depois que eu terminei o ensino médio, eu fiquei exatamente 1 ano sem estudar. Porque nesse intervalo entre faz odontologia ou não, 1 ano se passou, no ano seguinte eu disse, não, é letras, vou atender o meu desejo. E eu te digo com muita propriedade, fiz o curso, né, que realmente deveria ter feito. Direto para minha praia, direto para Cajazeiras. Por que não João Pessoa? Por que Cajazeiras? Pois é, eu não sou de uma família de grandes recursos, né? Minha família simples, de pais trabalhadores e tudo mais, mas família grande. Até tinha avós, tios em João Pessoa, mas o curso mais próximo, Cajazeiras, havia, como há até hoje, o incentivo do transporte, que a prefeitura concede, o ônibus vem e volta. À época eu já trabalhava na minha cidade, então logo eu concluí o ensino médio, eu já comecei o exercício de sala de aula. Já ensinava? Já. Ensinava português, redação? Não, como eu fiz o pedagógico, eu concluí em 1989. Não, melhor dizendo, em 88. Em 89 eu já comecei a ensinar. Mas aí é educação infantil. Infantil? Né? Qual foi o primeiro a escola que você A José Bezerra. José Bezerra? Eu tenho um histórico bem interessante do qual eu me orgulho, Caleio. Eu concluí o ensino médio no colégio e tão logo concluí, fui aproveitada para o colégio. A mesma coisa se deu aqui na universidade. Para você ter uma ideia, eu colei grau em agosto de 95. Em outubro de 95 eu já estava em sala de aula como professora substituta. Que bom. A competência que sobressaiu. Tomara que sim, né? Que tenha sido isso, que tenha, né? E foi uma trajetória, nesse sentido que eu digo que tenho orgulho, porque
Não, eu não perdi tempo, né? Se você me compreende. Eu assumi como professora substituta em 95, em 96, ainda como professora substituta aqui, eu fui aprovada para o mestrado, o FPB João Pessoa. Você, Pombal, você ficava indo e vindo todo dia? Era. Terminou o curso dessa forma? Foi. Em 95, quando terminando o curso, eu fui convidada para trabalhar no Nossa Senhora de Lourdes. E no Objetivo foi que eu fixei residência aqui em Cajazeiras. Logo quando você concluiu o curso de letras aqui na UFCG? O último ano eu já estava morando na cidade. Na cidade? E de lá para cá... Seu primeiro emprego aqui foi no Colégio Nossa Senhora de Lourdes? Nossa Senhora de Lourdes. Trabalhei um ano na escola, Aí depois uma experiência muito boa. No mesmo ano. Trabalhei no Objetivo no mesmo ano. E de lá para cá, residência fixa em Cajazeiras. Quando você veio para cá a primeira vez, morou aonde? Eu morei na Pris de Sá, ali próximo ao Tênis Clube. Guardo recordações ótimas desse período. Sozinha? Morou com amigos? Não, dividia. E na época a grana era curta, não era assim não. E essa mudança, sair de sua família acostumada até então, né? Para você ver. Para você ver. Foi fácil adaptar-se? Foi, porque eu acho que eu tenho um espírito muito independente. E tive a felicidade de ter pais que respeitaram isso e souberam compreender, né? Uhum. De modo que, assim, os meus pais foram sempre incentivadores, não foram daqueles pais que, por excesso de zelo, às vezes acaba podando, né, os filhos. Eles sempre apostaram na minha capacidade e sempre me apoiaram muito nesses investimentos. Eu lembro só que eu tive um pequeno problema nessa chegada, porque a pessoa que dividia comigo era de mais idade que eu. E meu pai veio me deixar de mudança. E por excesso de amor e de carinho, olhou para essa minha amiga mais velha e disse assim: faça de conta que é a sua filha. E ela exagerou e ela queria botar as rédeas que meu pai e minha mãe não colocavam. Tentou tudo, horário para chegar, tudo? Escolher namorado, marido e tudo mais. Aí aí não dá, né? Não, mas ainda ficamos, eu acho que uns 8 meses. E aí, depois disso, eu já parti para morar sozinha. Você acabou de dizer que tem esse espírito de ser independente. De sobressair-se sobre as situações. E até por questão de mulher independente, né? Você tem muito disso. E por ter esse espírito de ser mulher independente, obviamente traz uma certa ousadia. E às vezes gosta de fugir um pouco às regras e não ser dominada. Como foi para namorar? Como foi para casar? Casada hoje, acredita? Não. Não? E talvez você já imagine o porquê. Mas como foi sua relação por ser tão independente nos namorados? Teve problemas na relação? Você é dominadora? Você impôs a situação? Me fala um pouco dessa sua intimidade. Até onde você puder ir, é claro. Não, claro. Eu acho que esse espírito independente... Se bem que o conceito de independência a gente tem que ver com muita calma, né? Porque, assim, até que ponto a gente é independente, solto do mundo? Não é bem assim, né? Mas, assim, esse espírito de liberdade eu tenho, de investimento eu tenho, e que às vezes é difícil para o outro realmente lidar com isso. Sobretudo quando a gente lembra que está num contexto, me perdoe os amigos queridos, mas a nossa cultura é machista, né? E às vezes lidar com essa mulher independente, essa mulher que vai, que faz, assusta. Então, assim, nos meus relacionamentos eu tive e tenho problema até hoje com essas questões. Às vezes é difícil para o outro lidar, né? Inclusive com as conquistas. Não é má fé, não é maldade. Na verdade, às vezes eu até brinco, dizendo assim, preferia que eu fosse menos instruída, que eu realizasse menos. Se eu perguntar, sempre vai dizer que não. Não. Né? Eu gosto desse desafio. Você já parou para pensar, rapaz, eu acho que eu preciso mudar, ser mais maleável, já passou por sua cabeça em mudar, ser mais maleável em relação às conquistas do coração? Pois é, Caleu. Engraçado, eu não acho que eu sou de difícil relacionamento, não. Os namorados que são. Eles que são. eles que não compreendem. Tá certo, então. Estamos conversando no programa Interview com Lígia Calado. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouco vamos conhecer um pouco dessa trajetória de vida como profissional aqui na cidade de Cajazeiras. Daqui a pouquinho no Interview.
TV Diário do Sertão, a sua TV online. O melhor lugar para presentear o seu filho é na Leia Livraria e Magazine, com a maior seção de brinquedos e presentes da cidade e região. A Leia Livraria e Magazine conta com uma ampla diversidade de jogos, carrinhos, bonecas, bicicletas, velocípedes, bonecos, quebra-cabeças, jogos educativos e muito, muito mais. Escolha o seu presente para o Dia das Crianças na Leia Livraria e Magazine e pague como preferir, nos cartões Visa, Master e Hipercard, no carnê em até 8 vezes e cheque também. E mais, compre à vista com 15% de desconto e pague só em dezembro com o seu 13º salário. Leia Livraria e Magazine, porque toda criança merece ser feliz. No mês da independência, seja independente e venha pra Dical. Sair com seu Fiat Zero na hora. Na Dical, você compra toda a linha Fiat com taxas especiais a partir de 0,79%. Novo Uno 4 portas completo a partir de 32.500. E você, produtor rural ou pessoa jurídica, venha conferir os descontos especiais para a venda direta da fábrica. Dical Fiat, prazer em lhe atender bem. Cajazeiras e Souza, na Paraíba. E em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. O Dr. Oscar Sobral Neto está atendendo agora no Centro Médico Sabino Rolim Guimarães, na Rua Francisco Décio Saraiva, número 365 Centro, por trás do Banco do Nordeste. Atendimento de segunda a sexta, manhã e tarde. Prepare-se para ser um grande caçador. O Lojão Rio do Peixe apresenta Caçadores de ofertas. todo dia. O Lojão terá uma nova oferta pra você. Basta entrar e procurar a sua. Essa linda estante Viena, apenas 12 vezes de R$ 32,90. Roupeiro Delta, apenas 12 vezes de R$ 29,90. E atenção para essa oferta. Nokia 501, apenas 10 vezes de R$ 32,90. Sem juros. E mais, no Lojão você pode realizar seus sonhos comprando com o cartão Minha Casa Melhor. Lojão Rio do Peixe. Prazer em realizar o seu sonho. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Assista a programação da TV Diário do Sertão através dos seguintes sites parceiros: setecandeeiros.com.br, acontecepb.com.br, alôsertão.com.br, araçazfm.com.br, blogdofurão.com, cajainformado.blogspot.com.br, canalnoite.com.br, cofemac.com.br, diamanteonline.com.br, folhavipdecajazeiras.blogspot.com.br, ibiaragora.com.br, pbatual.com.br, paraibaurgente.com.br, pbemfoco.com.br, pedrabrancanews.com, radarpb.net, sertãoinformado.com.br, valeinformado.com e f5paraíba.com.br. Fique de olho nas novidades. Volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. Pode interagir conosco através do Facebook, Twitter, ou então mandar sua mensagem de texto para o celular 9316-1057, apenas para você enviar o seu texto. Conversando hoje com Lígia Calado, professora da Universidade Campos de Cajazeiras e também pré-candidata a ser a diretora do campus aqui do nosso município. E para você que está em casa aí, trago para você uma ótima dica, que é a internet de verdade
e qualidade e com velocidade boa é só a Netline, a única com fibra ótica de verdade. Os melhores equipamentos e com a melhor equipe técnica para oferecer aos clientes serviços de qualidade com mais segurança e conforto ao navegar por esse mundo de informações. Então venha, faça conosco, venha para a Netline, presente em quase 20 cidades do sertão da Paraíba e região centro-sul cearense. Ligue e conheça os nossos planos. Anote 0800 28 14 437 ou 3531 2016. Promoções todos os dias. Venha conferir as novas instalações da Netline que funciona ali na Praça Presidente João Pessoa. Conversando hoje com Lígia Calado, professora universitária. Cajazeiras ensinando no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, ao mesmo tempo ensinava no Colégio Objetivo, Lígia? Era, foi no mesmo ano. Dividi essas tarefas nas duas escolas. Deu de conta de tudo? Deu, Isso, deu que, trabalho para acho que administrar sim, né? situações? Porque não me mandaram embora. Fui eu que, quando fui aprovada para o UFCG, o UFPB ainda à época, e aí precisei pedir demissão, inicialmente em função do mestrado. Eu havia sido aprovada para o mestrado em João Pessoa, como eu te falei. Eu estava no segundo ano do contrato de professora substituta. E aí já não tinha mais como dar conta de universidade, mestrado e ainda 2 colégios. Acabei saindo, pedindo, né, a exoneração das 2 escolas, Nossa Senhora de Lourdes e Objetivo. Quanto tempo passou nos 2? Um ano. Em cada um? Em cada um. Porque logo em seguida eu fui aprovada e aí acabei mudando para João Pessoa, vindo da aula até a conclusão do contrato. E aí depois permaneci morando em João Pessoa deixa eu ver, 96 a 98. Quando foi em 98... Você foi substituta lá em João Pessoa? Não, eu fui substituta aqui. Eu concluí o curso em 95, no mesmo ano eu entrei como professora substituta. Em 96, ainda como professora substituta aqui, eu fui aprovada para o mestrado João Pessoa. Certo. E aí nisso havia necessidade de um maior tempo lá, em função, né, das atividades, da pesquisa em si. E aí eu mudei para João Pessoa e ficava viajando para concluir o contrato de substituta aqui. Em 98, morando em João Pessoa, foi quando surgiu o concurso para efetiva, e aí o regresso, né? Mas dessa vez como professora efetiva e estou desde 98. Só me afastei de 2006 a 2010, foi meu último afastamento, quando fui cursar o doutorado no Rio. No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, o FRJ. Como foi essa escolha de ir para o Rio de Janeiro? Pois é, você sabe que muitos me perguntavam isso lá, né? E às vezes eu sentia que a pergunta era no sentido de me ouvir discursar, dizer que talvez a UFRJ oferecesse uma pós-graduação de mais qualidade. Eu lhe digo com muita propriedade. A intenção primeira dessa mudança para o Rio não foi nesse sentido. Era sempre pensando no intercâmbio, né? Ora, a graduação aqui, o mestrado em João Pessoa, e a gente sente necessidade de dialogar, né, com outras instituições, com outros campos. E aí a ideia do Rio foi bem isso. Eu trabalho como mulher na literatura, e uma das instituições de excelência para trabalhar a representação da mulher estava, na época, a minha dúvida era essa, entre o FRJ e o FMG, né, que na época tinha realmente Minas Gerais, muitos trabalhos e muitos professores dessa área que me interessava para a pesquisa despontando, né? Então, mas aí apareceu a primeira oportunidade Rio, fiz para lá, já deu certo de primeira e fiquei 4 anos. No Rio de Janeiro? 4 anos cidade bem carioca. Aproveitados no Rio de Janeiro. Ficou aonde no Rio? Eu morei no Humaitá. A gente costuma dizer que é bairro de passagem, porque fica entre Botafogo e Jardim Botânico. O Humaitá é um bairro engraçadíssimo, porque ele, na verdade, é uma grande avenida, né, que liga Botafogo e Jardim Botânico, mas morava perto de tudo. Perto da Lagoa, perto de Ipanema. Morei bem, modéstia à parte. Saiu do interior da Paraíba e foi direto para o Rio de Janeiro, um grande centro. Como foi essa adaptação? Passou por algumas dificuldades por lá, Lígia? Olha, ou algum tipo de discriminação por ser nordestina? Eu costumo dizer que eu estava numa posição muito favorável no Rio. Primeiro, porque quando eu fiz a seleção para o doutorado,
eu fiz e para trabalhar num grupo de pesquisa de professores renomados e que eu já tinha tido contato em alguns eventos, por participar dos eventos nacionais Mulher e Literatura. Então, quando eu cheguei lá, eu já não era totalmente desconhecida do grupo, né? E de tal modo eu fui recebida, isso na universidade, o FRJ, eu estou falando, de tal modo eu fui recebida que muitas vezes eu entrava na coordenação de pós-graduação para resolver um problema de aluna e eu era chamada de professora. Então, só que lá eu não estava como professora, né? Eu estava como aluna da pós-graduação. Então, eu lhe digo com muita tranquilidade que, em termos de instituição, eu, sabe, bem acolhida, não vi muito problema. Morava num pensionato feminino. A gente brincava, dizia que era a casa das 77 mulheres. Nossa! Era um prédio de 11 andares, né? A casa das 77 mulheres. E um grupo muito qualificado. Eram médicas, eram advogadas, todas nessa minha faixa de idade. E lá para fazer residência, para estudar para concurso, enfim. Então, também nesse local. E todo mundo de fora. Pouquíssimos do Rio, e as que tinham do Rio geralmente era interior do Rio. Então, para você ver, a gente também se uniu, porque na verdade era todo... Então, universidade e o pensionato onde eu morei, eu não sentia isso. Mas eu presenciei muitas cenas de preconceito com o outro. Com o outro que você fala e me doía, e eu vou lhe dizer por quê. O primeiro estranhamento que eu senti no Rio, andando na Humaitá, foi um motorista passando e xingando o outro. Sai da frente, Paraíba. Pô, Paraíba sou eu. Ali, naquele contexto, Paraíba era eu, né? Ele, na verdade, estava xingando o outro. Mas, para mim, aquela representação me incomodava. No Rio, eu encontrei muitos dos nossos nordestinos no subemprego. Então, balconista, porteiro. E aí eu via, muitas vezes, a forma com que eram tratados. E aquilo me incomodava. Mas né? com você nunca teve esse problema? Não, é isso que eu estou dizendo. O que eu avaliava naquele momento, eu dizia assim, pô, eu estou numa situação confortável, porque sou professora universitária, estou fazendo uma pós-graduação, moro bem, num grupo de amigos de um nível muito interessante. E se fosse o contrário? Seria eu a discriminada ali na rua, como vi, né, algumas vezes. Rio, 4 anos. Rio, 4 anos. Na verdade, morando 2 anos e meio direto, e aí fiquei o restante para a defesa da tese, indo e voltando. Qual foi a tese? Eu trabalhei com Clarice Lispector e Raquel de Queiroz, estudando A Mulher Selvagem, na obra delas duas. São as suas escritoras preferidas? São sim. Trabalhar Raquel e Clarice foi, de algum modo, realizar um desejo antigo com essas duas escritoras. Desde muito cedo, muito apaixonada por Clarice, e não me envedava pela obra dela, porque eu sentia que havia uma identificação tão grande que eu mesma julgava complicado esse dado passional enquanto pesquisadora. Mas aí, quando chegou a vez do doutorado, a gente já tem uma certa maturidade, eu já deu para encarar, sem tantos cuidados, sem tantos medos, né? Passada essa fase da identificação, já dava para enxergar em Clarice um objeto sem tanta paixonite, né? Mas mais o olhar de pesquisadora. E Raquel de Queiroz esteve na minha vida desde o encantamento com a graduação. Eu lembro de um evento que eu participei à época como aluna. Eu tive a felicidade de conhecer Raquel num evento em Fortaleza, tenho foto com ela. E a minha turma ficou toda muito sensibilizada com esse evento. Foi o nome que demos, inclusive, à turma na colação de grau, Turma Raquel de Queiroz. Chegamos a convidá-la para o evento, mas infelizmente ela teve problema de saúde, não pôde comparecer. Então, Raquel sempre esteve na minha caminhada. E aí, quando chegou essa fase do doutorado, poder trabalhar, primeiro que Nordeste, eu não fujo na pesquisa do doutorado do tema Nordeste, trabalhar a mulher no Nordeste. O primeiro nome que veio à mente foi, de fato, Raquel. E aí, e Clarice, especificamente, a nordestina de A Hora da Estrela. Você seria mais quem? Mais uma Clarice ou mais uma... Eu acho que eu estou mais para Raquel. Pelo apego às raízes, pelo gosto pela terra. É tão engraçado, Conrado.
O período que eu fiquei no Rio, eu escutei de vários colegas, inclusive da UFRJ, que diziam assim, por que você não vem para cá? Você está na instituição, é federal, essa redistribuição seria tranquila, vem para cá. Só que na minha cabeça, isso sempre foi também muito resolvido, de que eu estava ali de passagem, né, para fazer uma pós-graduação, mas que eu voltaria, né, para o meu lugar. Então, acho que nesse sentido, o apego à terra, às raízes, eu costumo dizer isso também, eu precisei... Antes de morar fora, eu costumava dizer que não era provinciana, que era metropolitana. Eu precisei morar numa grande metrópole para descobrir que, assim, provinciana eu sei que eu não sou, não. Mas metropolitana também não. Isso seria o quê? O meio termo. O meio termo? É. O ponto de equilíbrio. É o ponto de equilíbrio. Eu digo que precisei morar esse tempo fora para voltar e ter me tornado ainda mais valorosa em relação à terra, em relação, sabe, à nossa gente, às nossas raízes. A mulher ser independente, vem, esse espaço da mulher, a mulher vem conseguindo espaços com o passar do tempo. Se for comparar 10, 20 anos atrás, a mulher hoje vem adquirindo conquistas maravilhosas. Mas o que é que falta ainda hoje, na sua visão como professora universitária, como mulher, para que a mulher possa realmente estar no patamar que ela merece estar? Ou ela já está? Olha, eu acho que aos poucos ainda é uma luta empreendida, né? Não é fácil galgar esse espaço, ainda é uma conquista diária, né, para a mulher alcançar. Mas lógico que a gente já avançou muito politicamente falando. Vez ou outra a gente se depara com algumas situações que a gente não quer acreditar de representação, né, da mulher. Mas veja que, inclusive politicamente, olha quantos espaços na vida, eu estou falando agora da política partidária, né? Há um tempo atrás não se imaginava tantas mulheres ocupando cargos, né? Veja o exemplo, inclusive, da nossa prefeita aqui em Cajazeiras, 150 anos de cidade, primeira mulher ocupando a administração municipal. É verdade. Então, é uma luta, né, de longos anos, mas aos poucos ela vai galgando. A nossa presidenta é outro exemplo, né? Primeira presidenta do Brasil. E que isso não aconteceu sem muita luta. A questão não é o fato, eu sempre chamo a atenção disso. A questão não é o fato da mulher ter chegado ao cargo, não. Eu sempre digo, chegou porque desenvolveu um trabalho né? Ela não está ali só pelo simples fato de ser mulher. Ela é mulher, mas ela desempenhou um trabalho, né, para chegar onde chegou. É da natureza feminina, da natureza da mulher, a vaidade. Chegar no poder não seria mais uma vaidade feminina da mulher? Eu acho que tudo é uma questão como a gente lida, né? Vaidade é aquela velha questão do espelho. Traz um certo conforto, mas se for só por vaidade, não vai funcionar. E isso vai aparecer, né? Eu acho que, antes de mais nada, está o compromisso político, está o desejo de mudar, de participar de uma sociedade, o que é melhor, poder intervir, né, sobre ela. Sair de uma situação que ela viveu só de contemplação e poder, de fato, agir sobre. Eu acho que isso está a grande diferença da participação das mulheres na política hoje, é elas poderem, de fato, dar sua contribuição. Com essa independência da mulher sair para a política, por exemplo, como você falou, ocupar cargos que eram tidos apenas como cargos para homem, automaticamente a mulher está saindo do seio da família e vivendo mais fora disso. O preço, entendeu? né? Isso tem um preço a pagar, não é? Mas a gente sempre chama a atenção disso. Toda transgressão tem uma consequência, né? Assim. Então, o preço que a mulher hoje paga por estar cada vez mais no mercado de trabalho, por estar cada vez mais ocupando espaços na política, não é a regra, né? Mas muitas vezes é esse mesmo. Às vezes, ter que abrir mão da família, às vezes ter que abrir mão de algumas perspectivas pessoais em prol de uma escolha maior que ela faz, né? Que é essa escolha de participação na sociedade. Não que a família não seja essa primeira célula social e de que ela participe com muita propriedade. Admiro demais aquelas que conseguiram juntar, né? Além de
ter esse trabalho fora de casa, essa independência e essa realização fora, somar a essa questão de conseguir dar o apoio total à família, de ser presente, mas é uma dinâmica para poucas, viu? É verdade. Tem que tirar o chapéu. Infelizmente, existem mulheres que ainda vivem oprimidas nessa sociedade machista, que vive presa em casa, acho que a palavra é essa, presa sob a vontade do marido, sem conseguir fazer o que quer para satisfazer as conveniências da família, de filhos, isso aí de é que a gente esposo. lamenta, né? Assim, depois... No Nordeste isso é muito comum? Você acha mais comum do que no sul do país? Eu não acho que é essa só cultura? Nordeste, não. Eu acho que isso não é só Nordeste, não. Eu penso que ainda... Bom, eu não tenho essa experiência fora do exterior, mas pela oportunidade de passar por várias capitais, eu acho que é Brasil. A gente precisa avançar mais, né, nessa... Sistemático seria o problema? Sistemático? Seria um problema sistemático? Essa questão da cultura da mulher ainda está oprimida? É cultural, né? É cultural. Penso que a gente já avançou bastante, né? Mas, vez ou outra, a gente se depara com essas questões culturais. O desejo do homem, por exemplo, ainda de dominar na relação, ele precisa ser o provedor da família. Incomoda a ideia de por exemplo, tem o casal, os dois trabalham, ela ganha mais do que ele se sente afetado, inclusive, na sua masculinidade. Então, são questões que ainda precisam ser resolvidas e avançar, porque muitas vezes estão realmente arraigadas a um contexto cultural que já deveria ter sido ultrapassado, né? Quando há a proposta de um relacionamento, por exemplo, a dois, ou de uma família que é construída, imagina que ali é o grupo que prevalece. Então essas questões precisam ser superadas, né? Você é professora de letras, apaixonada por literatura. Apaixonada por literatura. Como é que anda o nível hoje da população, ou do sertanejo ou do cajazeirense em relação à leitura, o hábito de ler, de escrever, de interpretar? Como eu gostaria de dizer que a gente já avançou muito no processo de leitura, de dizer que a gente tem efetivamente um público de grandes leitores. Bem entendido, nós temos um público leitor. Eu penso que as tecnologias, as novas mídias, tá aí o Facebook, o Twitter, que põem esses internautas o tempo todo para ler, não é assim? Uhum. Só que quando a gente fala assim do público leitor, especificamente daquele leitor das leituras especializadas. A gente ainda tem... em número muito baixo, aqueles que têm, por exemplo, o hábito de ler um livro por semana ou por mês, sei lá, né? Esse público leitor ainda é algo a ser conquistado, e para a gente de letras é sempre um trabalho... Muita gente despreparada está chegando. É. A falha é o quê? O sistema educacional da onde? Pois base? é. Quem está mandando um abraço para você é a professora Maria Solange Nogueira, lá do Colégio Nossa Senhora. Retribui o abraço para ela. Solange foi minha aluna no Colégio Nossa Senhora de Lourdes. A gente falando Nossa Senhora de Lourdes aqui, uma alegria. Disso que eu estou mandando um abraço também. Com certeza. Então, Conrado, às vezes é difícil você pontuar onde está exatamente o problema. Agora, o que eu digo a você é o seguinte, que cada vez mais que a gente recebe uma estatística dessa, aumenta a nossa responsabilidade enquanto professores de letras com essa formação do público leitor. Que o nosso aluno possa sair da graduação sempre com essa tarefa a mais a cumprir. É responsabilidade nossa instigar a leitura, incentivar, e quando o aluno formado volta para a sala de aula, ele engrossa essas fileiras daqueles que querem cada vez mais, né, a formação desse público leitor. A solução para o Brasil seria educação? Sempre, né? Sempre. Parece meio chavão, né? Quando se diz educação e saúde. Mas estão aí as estatísticas lá fora para mostrar que os países que mais investiram em educação tiveram mais sucesso nos seus empreendimentos. Então, é preciso ainda haver um olhar diferenciado. Por isso, a nossa luta dos professores sempre, né? Pelo um olhar mais digno sobre a profissão. Recentemente, olhando as atualizações em Facebook, tem uma campanha aí em aberto, convocando os professores a usar
uma camisa verde no dia do professor para celebrar exatamente essa esperança, né, de valorização dos profissionais. Então, e a gente lamenta muito quando vê episódios como que aconteceu no Rio de Janeiro, né, a greve dos professores e a forma como foi tratada a reivindicação deles, mostra o quanto essa é uma luta nossa ainda, né? Como há ainda muita bandeira a levantar em prol da valorização do professor. E Lígia, tem muitas esperanças? Tenho. Do tipo? Não estou de verde à toa. Muitas esperanças. Uma delas seria tornar-se diretora do campus de Cajazeiras? Olha, Conrado, quando você coloca nesses termos, fica parecendo que foi algo idealizado desde sempre. E não foi? Te digo com muita clareza, não foi. Estar pré-candidata hoje é consequência, né, de um trabalho, e eu faço a leitura também pelo âmbito do reconhecimento, né, nesse sentido eu vou dizer de novo, não vou usar de falsa modéstia. Se meu nome veio aparecendo, certamente foi porque enxergaram no trabalho que vinha sendo realizado possibilidades, né, de uma pré-candidatura. Nunca fui, como eu costumo dizer quando converso sobre a questão, não sou candidata de mim mesma. A construção desse nome foi feito num grupo, da universidade que resolveu sentar para começar a discutir a sucessão do CFP, a partir de uma posição já do professor Cesário de que não iria para a reeleição. O grupo se reuniu, foram vários professores envolvidos com a universidade, que tem todo um trabalho desenvolvido, para pensar essas questões. Os nomes foram surgindo e entre eles estava o meu. E até chegar... Encarou o desafio? Encarei depois de pensar bastante a respeito, porque é diferente quando a gente tem isso como meta, não é? Quando você sonha e diz, eu vou perseguir esse sonho. Eu acho que isso é uma consequência, né? Eu confesso que de imediato, isso me pegou no susto. Digo com muita tranquilidade, né? Começou no susto, me pegou no susto. Só que isso foi sendo elaborado a partir de um investimento, de um encontro de equipe, que hoje eu lhe digo com muita tranquilidade. Hoje isso é projeto. Quando o nome começou a surgir, a aparecer e a ser cotado, não era não. Depois que eu abraço uma causa, é nisso que está a questão da Lígia que se envolve, que se doa. Estou aqui analisando. Pois é. Aí agora, depois que virou projeto, aí depois de abraçar... A pergunta é muito simples. Diga. Por que querer ser diretora do campus da UFCG Campus Cajazeiras? Mas antes tem o Chagas Pereira lá de Osasco. Olá, Caliel, boa noite. Sou o Chagas Medeiros. Estamos ligados no programa aqui direto de Osasco, São Paulo. Apesar de não conhecer a bela professora Lígia Muito Calado, obrigada. eu acho que somos parentes. Meu pai é da região de Patos, mas viveu em Cajazeiras. Um abraço a todos os conterrâneos e para a bela professora Lígia Calado. Ele deve ter prestado atenção no Medeiros, né? Quando você citou. Não, na verdade, eu não lembro de nenhum parentesco com os Medeiros de Patos, que deve ser Rivaldo Medeiros, aquele pessoal lá, né? Com certeza. Não. O nosso Medeiros é mesmo o Pombal. O sobrenome Calado é que tem relações com Jericó, com Catolé do Rocha. É verdade. O Calado, a minha mãe é de Jericó, na verdade. Mas o Medeiros nosso é por ali. O meu avô costumava dizer que onde você encontrar um Calado até Rio Grande do Norte, pode ir atrás que ainda é parente nosso. Eu conheço alguns Calados e de Calado eles não tem nada. Não tem nada. Meus alunos brincam, dizem, professora, isso é propaganda enganosa. Por que ser diretora do campus da UFCG Campus Cajazeiras? Então, quando eu digo a você que isso é projeto, olha, Conrado, depois que eu abracei como projeto, e eu digo, eu baseado nessa confiança que está sendo depositada e nesse crédito, porque quando começam a chamar a sua atenção em relação a isso, você passa também a fazer uma autoanálise, né? Do que eu já trabalhei, do que eu já realizei, o que é que despertou para que o nome hoje estivesse cotado. Eu vou partir de um princípio bem básico, que é o princípio da relação. O fato de já estar
há mais de 20 anos no CFP, já deu para viver algumas experiências de administração ali. Como aluna, como professora substituta, como FPB, depois como FCG. Desmembramento. O desmembramento. Então, isso, eu tenho um carinho muito grande por aquilo ali, muito grande. E digo a você, eu conheci o antes e o depois. Como aluna, eu conheci a realidade do CFP, e aí eu digo isso, sobretudo porque, apesar do que eu vou citar agora, parece desmerecer, mas eu digo isso exatamente para comparar com a situação que nós temos hoje. Eu conheci a realidade do CFP Colejão, né? Com todo respeito ao lugar, que é isso que eu estou dizendo, eu tenho um carinho enorme por aquilo ali. Qual foi a minha grata surpresa quando o tempo que eu fiquei fora, e mais especificamente o tempo do doutorado e o processo de expansão que passou a universidade, com a criação dos cursos novos de medicina, enfermagem e outros cursos de licenciatura como química, física, biologia, transformou aquele centro realmente, deu a ele essa cara de universidade. Então, é exatamente por acompanhar o desenvolvimento daquele centro que eu quero, de algum modo, contribuir para que ele continue assim, avançando, continue em desenvolvimento, porque dá gosto ver aquela instituição onde, no caso, eu estudei, conheci como era antes e o patamar em que ela está hoje. Você conhece a estrutura toda, né? Sim, você acompanha esse processo, né, gradativamente. É isso que eu digo que é bacana, né? Porque essa relação que eu mantive com o centro me deu o parâmetro necessário para perceber essas mudanças e ver o quanto elas foram positivas. Lígia, eu sei que você é pré-candidata, infelizmente, até para a questão de legislação do campus, existem uns limites em relação ao anúncio de projetos e tal. Mas a gente já está já está caminhando para o final do programa, mas falou suas intenções quais são para ser diretora, mas sendo diretora, tornando-se diretora do campus da UFCG em Cajazeiras, o que você vislumbra? Olha, a gente tem grandes pretensões. Um ponto você já chamou a atenção aí. Nem podemos divulgar muito das questões, porque enquanto elas não forem oficializadas, né, não há como fazer isso. Mas o que eu posso adiantar é que a nossa carta-programa já está montada. Ela foi construída ouvindo os diversos segmentos da instituição, professores, alunos e funcionários. Digo a você com muita tranquilidade, temos grandes planos para o centro, né? Mas a gente vai aguardar um segundo momento que você vai nos convidar. Com certeza. E aqui apresentaremos e defenderemos essas propostas. Você acha que tem que ampliar em quê? O campus. Como professora. Sei. Nós temos muito que avançar ainda, por exemplo, e aí eu já posso adiantar. Há um grande sonho nosso, e eu, enquanto coordenadora administrativa de letras, eu fiquei na gestão durante 4 anos, lutamos muito por isso, chegamos a construir e apresentar a CAPES 3 vezes seguidas, projeto de mestrado. Hoje nós temos no CFP implantado o mestrado profissional em letras, mas é um grande sonho nosso e batalharemos por isso. Obviamente isso não depende só da administração, mas das unidades, do corpo administrativo. É um grande sonho nosso implantar o nosso programa de pós-graduação, né? Ter um programa próprio, né, do centro. É uma luta, que eu estou lhe dizendo, não depende unicamente da administração, depende inclusive, né, de outros órgãos, como a CAPES, até porque é um projeto que passa pelo aval deles, mas para dizer que há um interesse nosso e nós encamparemos sempre essa luta pelos nossos mestrados. Você tem quantos alunos hoje tem no campus, em média? Em torno de 3 mil alunos. 3 mil alunos. Diariamente ali, 3 mil alunos. Dificilmente, talvez tenha 3 mil alunos seguidamente, né, em dias seguidos, mas o universo chega a isso, 3 mil e poucos alunos. São diversos cursos. Quantos cursos tem ali dentro? São diversos cursos, eu não saberia dizer a você exatamente o número, mas não chega a 20. Letras, eu posso esquecer algum, né, mas enfim. Vou começar por letras, que é o curso em que eu estou lotada, pedagogia, ciências biológicas, química, física, enfermagem, medicina. Nós temos a Escola Técnica de Saúde, que é lotada.
o CFP abriga a Escola Técnica de Saúde, que tanto tem os cursos técnicos como tem o ensino médio. Enfim, temos já uma gama, né, de cursos no centro. E outra questão nossa também é brigar ainda mais por criação de novos cursos. Quais os cursos novos que você acha que já deveria ser implantado? Somos cobrados, inclusive, pela comunidade por alguns cursos que ela clama, né, pela existência deles lá. Do tipo? Eu vou entregar meio que o ouro aqui, Opa. mas até porque, da mesma forma que essas reivindicações chegam para nós, e como é da comunidade, deve chegar também para o nosso colega, outro candidato. Chegam para nós reivindicações para que crie-se cursos de artes. Há uma grande necessidade na cidade, de professores que muitas vezes estão em sala de aula ensinando, né, artes sem ter a formação. Às vezes é formado em história, às vezes é formado em outro curso e nós temos professores interessados, inclusive, nessa questão. Chegam reivindicações. E público, temos demanda, que é o que é mais importante, né? Chegam reivindicações para nós que seja criado o curso de jornalismo, sobretudo ligado para o rádio. Com certeza. Sobretudo ligado para o rádio. E vamos parando por aí, porque você já está fazendo me entregar pontos aí que eram segredos até então. Tá, aos poucos vou descobrindo. Olha, Naldo Oliver, parabéns pelo dia do professor. Olha, obrigada. Otoniel Filho, qual o plano de metas, olha aqui é o telenauta, qual o plano de metas para a unidade de ciências exatas e da natureza proposta por Lígia Calado? Otoniel Filho. Neidinha Alves, professora Lígia Calado, conheço de perto, foi minha professora, coordenadora em projeto de extensão universitária e é uma amiga querida. A melhor opção para o UFCG Cajazeiras, competência, compromisso e responsabilidade. Eu sou verde, Lígia. Olha. Não sei nem se poder, mas acabei fazendo. É uma demonstração do telenauta, Neidinha Alves. Dá para responder, Otoniel? São 3, né? Olha, pro Otoniel, o que eu vou adiantar é o seguinte, a minha situação aqui ainda é um pouco desconfortável, porque na verdade eu gostaria de estar respondendo ao pé da letras, apresentando propostas, né? E eu não tenho como fazer, mas Otoniel, o que eu lhe digo é que uma carta que está sendo construída, ouvindo os segmentos e com professores de todas as unidades, pode ter certeza que seu curso vai estar representado nela e no devido momento teremos propostas a apresentar. Naldo Oliver, parabenizando você pelo Dia dos Professores. Agradeço a lembrança e mando um abraço para o Naldo. É Naldo, né? Naldo Oliver. Neidinha Alves. E Neidinha é uma amiga querida, fico feliz que ela esteja acompanhando o programa. Neidinha foi minha bolsista na universidade, hoje é uma colega de trabalho, é uma colaboradora, inclusive, da nossa pré-campanha. Fico feliz com a participação tem cores dela. também, como fosse campanha política, tem verde, o céu tem, verde, sim, eu não estou à toa de verde aqui, não. Esperto. A cor escolhida para representar a nossa, nesse momento, pré-campanha, mas será também a da campanha, é a cor verde, uma cor, inclusive, que dialoga com o slogan do centro. Nós temos o verde no símbolo que representa o CFP. É a cor, não é só a cor da esperança, mas é a cor da saúde, né? A cor que representa os cursos da saúde. Nós criamos, inclusive, um slogan que faz essa leitura, unindo licenciatura e saúde. Porque hoje, pensar a administração do CFP é bem isso. É pensar o CFP integrado em 2 áreas que hoje o fazem, né? Saúde e licenciatura. E aí, de algum modo, a gente conseguiu congregar, né, como os símbolos nesse momento, fazendo referência às 2 áreas. Muito bem, 7h01. Infelizmente, nosso tempo acabou. Espero poder me encontrar com você e com o seu colega, o professor Antônio, um debate aqui promovido pela TV Diário do Sertão. Mas nesse instante final, eu quero fazer um jogo rápido, onde eu cito o nome de alguém, uma situação, e você diz a primeira coisa que vier à sua cabeça. Não sou boa disso, não. Vou adiantando. Pombal. Pombal é a minha terra, né? Parece óbvio, mas eu saio para Cajazeiras, eu saio para João Pessoa, eu saio para o Rio, mas é para onde eu volto, porque é lá que está a minha mãe, é lá que estão alguns irmãos. Então, por mais que, em termos de amigos, muitos estejam fora, mas ainda é meu ninho, é ainda
a minha primeira referência. E Cajazeiras? Cajazeiras, eu construí um texto recentemente para homenagear os 150 anos da cidade. E eu dizia isso, foi a cidade que me abraçou, feito colo de mãe. É a segunda cidade, mas com cara de primeira. Tão bem aclimatada eu já estou, tão bem acolhida, que eu me sinto muito bem em Cajazeiras. Cajazeiras é minha outra casa. Lígia tem colo de mãe? Lígia tem colo de mãe. Lígia tem colo de mãe. Lígia tem colo de mãe. Ah, para Lígia, vamos trocar aqui rapidinho, Lígia, que deu falhou o microfone. O programa ao vivo tem dessas coisas. Você me perguntava se Lígia tem colo de mãe. Lígia tem. E Lígia não é mãe ainda. Ainda. É. Então tá nos planos. Tenho planos e se não são para já, eu não descarto. E olha outro risco que você está me fazendo falar. Eu tenho um sonho de adoção. Adoção? Não sei se seria... De menino ou menina? Não. Não engraçado, não tenho. Na minha família, eu tenho muitos sobrinhos, né? Tenho 4 sobrinhas, mas a convivência maior é com sobrinhos. E eu tenho um carinho muito especial por menino. Mas engraçado que quando eu penso em adoção, não vem essa preferência, se é menina ou menino. Mas é pra frente. O menino que eu quero abraçar, por enquanto, se chama CFP. Ah, que legal. É mais pra frente. Amor? Eu sou do amor. Eu penso com muita convicção. Por isso seria mais emoção do que razão? Não sou, por incrível que pareça. Eu vendo um peixe falso. Amor racional? É um amor racional. Não seria um amor frio? Sem perder. Não, frio jamais. Mas eu sou de me envolver intensamente, mas não a ponto de me perder. Isso eu acho muito bacana em mim. Eu me envolvo intensamente, mas eu não me perco por um amor, não. Mas se perderia por alguma coisa na vida? Perderia a cabeça. O que faria Lígia Calado perder a cabeça por alguns minutos? Pois é, difícil. Existe algo? Difícil dizer. Você coloca umas pegadinhas mesmo, né, Conrado? Não, eu acho que todo mundo tem seus momentos de perder a cabeça. Mas eu penso que ao longo do tempo eu fui exercitando uma certa racionalidade. É nisso que eu digo que eu vendo um peixe errado. Porque parece que a primeira impressão que dá é de uma Lígia romântica, de uma Lígia muito emocional, mas eu não tiro o pé do chão, não. Né? Eu sou alguém que eu tateio, eu avalio antes de me jogar. Por isso que essa possibilidade de perder a cabeça, não estou dizendo que não vá perder nunca. Né? Até porque... Mas você não vai enlouquecer. Não, mas enlouquecer não. Muito bem. Os fins justificam os meios? Complicado, né, Conrado? Nem sempre. Nem sempre os fins justificam os meios. Porque aí seria admitir que vale tudo na hora, por exemplo, de uma conquista. E não é assim, né? E não é assim. Lígia Calado tem medo de quê? Eu tenho medo de falsidade. Eu tenho medo de covardia. Não sei se é porque bate exatamente no meu oposto. Eu não me considero uma pessoa covarde, pelo contrário. Eu sou daquelas que, assim, quando eu tomo partido, dou a cara a tapa. Quando eu abraço, eu abraço. Então, eu sempre tenho muito medo quando eu sou surpreendida com o oposto. Sabe aquela sensação que você diz assim, eu me choquei porque fez aquilo que eu não faria, né? Então, eu tenho medo. Às vezes, de você depositar muita confiança, parece que se doou demais, aí a surpresa vem quando não é bem o esperado. Se você pudesse trocar de identidade, seria que mulher? Gente, não faz isso não. Se uma coisa que eu me orgulho demais foi da mulher que eu me tornei. Eu gosto de olhar para trás. Eu gosto de ser Lígia Calado. Eu gosto de olhar para trás e ver assim os caminhos enveredados, as dificuldades passadas e superadas. Eu tenho muito orgulho de mim. Não quero que eu troque de identidade, não. Mas se de repente você quisesse mudar, tal situação, tal mulher, rapaz, parece comigo, em algum momento eu queria assumir aquela personalidade. Tem uma mulher chamada Simone de Beauvoir, é uma das primeiras feministas. E sempre que eu leio Simone, eu digo, sou eu antigamente.
Mas não é uma somente, não é um nome que diga assim, a sua identificação é só ela. Não, eu sempre admiro mulheres empreendedoras. Eu admiro a Raquel, eu admiro a Clarice, eu admiro a própria Dilma. A gente tem que bater palmas para uma mulher com a história política que ela tem. E olha que eu não sou petista não, hein? Mas tem que dar a César o que é de César, né? Mulheres empreendedoras têm a minha admiração. Então, não é uma especificamente. É aquelas que fazem... Você mais ousado com você. Se você pudesse trocar de identidade, claro que isso é um simbolismo, é uma brincadeira. Se você pudesse trocar de identidade, qual homem você seria? Gostaria de ser? Claro, o homem que você admira, por exemplo, que você acha que é um homem inteligente, um homem admirável, um homem muitos, de verdade, com H maiúsculo. São muitos, Conrado. Cite um. Olha, eu sou da terra de Celso Furtado, Pombal. E tenho muita admiração e gosto, inclusive, de, quando pergunta, dizer eu sou conterrânea de Celso. Eu sou leitora e admiro muito uma pessoa que é de uma simplicidade, mas que tem a voz no coração, chamado Patativa do Assaré. Então, se for elencar alguns nomes, sabe, sairiam aí que dariam um bom repertório. Legal. Nas horas vagas, quais são os sons que embalam os sonhos e encantos de Lígia Calado? Pois é, eu, apesar de costumo ser eclética, mas eu digo que a gente consegue identificar o nosso gosto por aquilo que você escuta no rádio. No seu carro, por exemplo. E aí, olhando os meus CDs, a maioria deles é, de fato, MPB, mas não é só do MPB dos clássicos, não. Se você for fazer um levantamento, você vai lá encontrar a Adriana Calcanhoto, vai encontrar a Vanessa da Mata, vai encontrar a Bethânia, vai encontrar a Marisa Monte, vai encontrar... Além dos clássicos, obviamente, né? Jamais encontraria a Eu gosto do Jorge... Não encontraria. Não encontraria mesmo. Legal. E os livros? Qual livro que... Existe um livro, uma obra literária que tenha marcado você, Lígia? Pois é, engraçado é que quando a gente é de literatura, essa pergunta sempre vem, né? Eu digo, minha gente, eu sou amante dos livros, é difícil pontuar um. Mas a primeira vez que eu li uma obra de Raquel, isso já... E foi o 15, a primeira obra dela que eu li, e ainda na graduação. Esse livro me marcou muito, exatamente porque eu encontrei na obra histórias contadas que eu escutava da minha avó, histórias de seca, de morte aqui no Nordeste. Aí parece que quando a gente identifica alguém falando de histórias que você ouviu contar, eu nunca esqueci a primeira vez que eu li esse romance e se deu exatamente em função dessa identificação. Se tivesse o mesmo 15, que, veja só, esteve nesse momento preliminar da adolescente, que talvez nem compreendesse direito, né, a obra, porque faltavam ainda os mecanismos necessários. O mesmo 15 que mais adiante eu trabalhei como tese de doutorado. Se você tivesse o poder de mudar algo na vida, o que você mudaria? Algo na vida? Vida pessoal, vida profissional. Na sua vida, no mundo, na Paraíba, do Brasil, no mundo, em Cajazeiras? Ai, Conrado, se eu tivesse esse poder mágico, seria mudar a corrupção. Seríamos um país tão mais feliz, né? Se a gente tivesse menos casos aí, alguns deflagrados mesmo de corrupções. Às vezes a gente lamenta muito, tem muita gente séria trabalhando e às vezes essas pessoas sérias acabam sendo, o trabalho sendo cobrado por quem não é sério, né? Então, 3 palavras que resumiriam Lígia Calado. Determinação, vontade, amor. Lígia, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Eu que agradeço, querido. Foi um prazer. E até uma próxima vez. Espero Fico aguardando o convite para o debate. Estaremos aqui, sim. E acredito que esse segundo momento realmente tenha a cara mais do que a gente pretende dar para a administração, né?
não sendo possível nesse primeiro momento, em função de uma pré-campanha ainda, o fato da candidatura não estar oficializada nos deixa um pouco amarrado para discutir projetos, mas dou e deixo aqui desde já a minha disponibilidade para esse segundo momento, quando voltaremos para, de fato, discutir propostas para o CFP. Muito bem, boa sorte. Obrigada, querido. Final do programa Interview de hoje, nosso compromisso agendado para amanhã, logo mais às 18 horas. E amanhã, o nosso entrevistado será o professor Herbert. Essa semana só vai dar professor no Interview, com certeza. E feliz dia do professor, desde já. Até lá e até amanhã.